Pessoal, bom dia. Bom, deixa eu ver aqui. Certo? A gente vai fazer uma pequena revisão. O que a gente viu, tá? A partir da primeira aula. Certo? Uma pequena revisão só. Certo? Deixa eu ver aqui, são quantos. Pronto. Então, a gente viu conjunto, não? Certo? A gente viu conjuntos. Certo? A gente viu a definição de conjunto, o que é um conjunto. Certo? Conjuntos não podem ser definidos, mas são entendidos como uma coleção de objetos chamados elementos. Certo? Esses elementos são agrupados conforme uma propriedade comum entre eles, que permita decidir se um elemento pertence ou não ao conjunto. Certo? Observe que um elemento, ele pertence ou não pertence. Entendeu? Nunca acontece ambos. Certo? Tudo bem. O que a gente viu? A gente viu exemplos, certo? Exemplos de conjuntos. Aqui tem a propriedade comum, não? Claro, com esta propriedade você pode decidir se um elemento pertence ou não pertence, não? Entendeu? Você sabe dizer se pertence ou não pertence. Certo? Aqui temos os exemplos, os naturais, que tem a propriedade. Certo? A gente consegue decidir se um elemento pertence ou não pertence. Aqui as propriedades de números naturais, não? Se você pegar dois elementos no conjunto naturais, a soma pertence e o produto pertence. Os inteiros, certo? Os racionais, sempre dessa forma, com b diferente de zero. Pessoal, se tiverem alguma dúvida da aula, podem perguntar. Estou passando rápido aqui, tá? Alguma dúvida, vocês podem perguntar. Aqui o conjunto dos irracionais. Certo? O conjunto dos números reais, que vai ser a união dos racionais com os irracionais. Certo? Aqui um exemplo. Certo? Encontre o conjunto A, tal que x pertence a números reais, e aqui a desigualdade, né? Aqui B, o conjunto X, que pertence ao conjunto de números reais, tal que satisfaz isso. Certo? Primeiro a gente encontra o conjunto A, certo? Sempre você encontra primeiro, como é uma desigualdade, você encontra as raízes da equação. Certo? Encontrou as raízes, claro, você usa a fórmula, não? Esta fórmula. Certo? Você encontrou as raízes, que vai ser menos 2 e menos 3. Tá? Sempre que aparece desigualdade, você encontra as raízes, menos 2 e menos 3. Depois você coloca na recta real. Nessa ordem, aqui está menos e aqui mais. Na ordem da recta real. Então aqui é menos 3 e aqui é menos 2. Então, o que pode acontecer? Sempre acontece mais, menos, mais ou menos, mais, menos. Certo? Ou acontece isso ou acontece isso. Certo?
Então, claro, o que significa más? Significa que a equação aqui é maior que zero. O que significa menos? Nesta parte, a equação é menor que zero. O que significa mais aqui? Que a equação é maior que zero. Certo? A mesma coisa aqui, não? O que significa aqui menos? Que a equação aqui vai ser menor que zero. Certo? Bom, eu tinha falado aqui que, para que você veja, não? Se acontece isso, acontece isso. O que que você faz? Você pega um número bem simples. Por exemplo, o zero, não? Aqui. Claro, não esqueça na reta real, não? O zero está aqui, não? Então, nesse ponto, na equação, não? Quando x igual a zero, isto vai ser maior que zero. Pronto. Então, tem que ser mais, menos, mais. Desta forma. Certo? Pronto. Depois disso, a gente sabe que vai ser mais, menos, mais. Como aqui é menor que zero, você vai pegar a parte negativa. Entre menos 3, menos 2. Pronto. Esse é o conjunto A. Certo? Agora tem outro, sem pegar o elemento zero, não? O número zero. É fazer o seguinte, não? Cadê? Por exemplo, você encontrou os zeros, não? Da equação, certo? Menos 3 e menos 2. Entendeu? Encontrou menos 3 e menos 2. Certo? Agora, a equação, observa a equação, esta é a equação, né? Esta é a equação. Sem fazer toda essa parte aqui. A equação. Quando x é muito grande, se x está por aqui, bem grande, esta equação vai ser maior que zero ou menor que zero? Aqui. Quando x aqui é muito grande, a equação é maior que zero ou menor que zero? Maior que zero. Pronto. Então vai ser mais, menos, mais. Pronto. Dessa forma, não? Mais, menos, mais. Pronto. Sem pegar o elemento zero, não? Então você pega a equação, analisa. Quando x é muito grande, não? É claro que vai ser positivo, não? Então tem que ser mais, menos, mais. Pronto. Certo? Fica mais simples assim. Então você ubicou isso, se é mais, menos, mais, você vai no problema, não? Que pedem o x tal que x quadrado mais 5x mais 6 menor que zero. Então tem que ser a parte negativa, não? Esta parte. Certo? Tudo bem. O conjunto B. Aqui é um quociente. Você faz a mesma coisa. Você encontra os zeros do numerador e denominador. Quando que aqui é zero? X igual a 2. Quando que aqui é zero? X igual a menos 8. Agora você ubica na reta real. Sempre na ordem, hein? Menos 8 e 2. Faça a mesma coisa que outro. Aqui. Se você pega um número muito grande, maior que 2, muito grande, esta equação vai ser maior que zero ou menor que zero? Bom, aqui x mais 2, não? E aqui x mais 8. Aqui menos 2, não? X menos 2 e x mais 8. Tudo bem. Então, quando x é muito grande, não? Por exemplo, 100, ou 1000, 2000, o que acontece com a equação? Vai ser maior que zero. Então, a partir de aqui vai ser mais, menos, mais. Pronto. Essa é a ordem. Tudo bem, aqui repetiu o exemplo anterior, não? Mas fica assim, mais, menos, mais. Pronto. Como a equação é a parte positiva, maior que zero, então tem que ser daqui, não? A parte positiva. De menos infinito a menos 8 e de 2 a mais infinito. Certo? Não pega o x igual a menos 8, né? Porque não pode ser aqui, aqui não pode ser zero, nunca. E não pode ser 2 porque seria zero, não? Aqui é maior que zero. O sea, não está pegando menos 8
nem o 2. Certo? Agora ele pede a interseção, não? De A com B. O que é a interseção? São elementos comuns a ambos. Não vai ter elementos comuns. Este é o A e este vai ser o B, não? Não tem interseção. Conjunto vazio. Deixa eu ver. Certo? Alguma dúvida? Bom, eu peguei aqui uns problemas da lista, tá? De conjuntos. Tá aqui, olha. Por exemplo, aqui, esse é um problema da lista. Sejam A, este conjunto, B e C. Encontre a união com B, a interseção com B, A menos B, a união com C, a interseção C e A menos C. Certo? Então, como você encontra isso? A primeira coisa, você tem que entender os elementos. Por exemplo, quem são os elementos do conjunto A? Bom, aqui vai ter sempre uma chave que inicia e aqui que fecha. Certo? Os elementos estão entre essas duas chaves. Sempre. Aqui e aqui. Aqui estão os elementos. Quem vai ser o elemento de A? Um elemento de A. Este é um elemento de A. Olha. Vírgula, vírgula. Certo? Este vai ser um elemento de A. Pertence a outro elemento de A, o 3. Outro elemento de A, 1. Não tem mais. Esses são os elementos de A. Certo? O B. Aqui tem chaves e chaves. Dentro são os elementos. Claro, separados por vírgula. Certo? É como aqui, não? Aqui estão as chaves. 3 chaves aqui. Aqui estão os elementos, separados por vírgula. Aqui, vírgula. Então, um elemento, depois o 3, depois o 1. Mesma coisa aqui. Um elemento de B vai ser o 1, tem a vírgula, o 2, vírgula, e o 3. Os elementos de C. Aqui entre chaves, certo? O sea, dentro são os elementos de C. Quem vai ser o primeiro elemento de C? Esta parte daqui. Este é um elemento de C. Outro elemento, o 1. Outro elemento, o 2. Outro elemento, o 5. Os elementos estão separados por vírgulas, ¿eh? Certo? Aqui, vírgula, vírgula e vírgula. Então, esses são os elementos de A, B e C. Então, quem vai ser A união com B? A união com B, você vai pegar os elementos de A junto com os elementos de B, sem repetição. Por exemplo, aqui, A vai ter estes elementos. Você junta eles, mas sem repetição. Por exemplo, 1 já está aqui, não? Está em A e B. Então, vai ser este elemento, é o elemento de A, este elemento, elemento de A, este elemento, elemento de A. Agora, os elementos de B. O 1 já está aqui. O 2 não está. Você bota aqui. O 3 já está aqui, não? Pronto. Essa é a união. Tá? Não esqueça de entender o que é conjunto e elementos. Isso é importante. A interseção A com B. São elementos comuns. Elementos comuns de A e B. Este é um elemento de A, um elemento de B e um elemento de C. Um elemento de B, um elemento de B e B. Quais são os elementos em comum? Bom, o 1, não? Está aqui, não? Qual é o outro? O 3. Tem outro elemento comum? Elemento comum, não? Não, só tem esse daqui. Pronto, essa é a interseção. Agora, A menos B. A menos B, como que é a definição? São elementos que estão em A, mas que não estão em B. Certo? Por exemplo, aqui.
Este es su A y este es B. ¿Qué más será A menos B? Son elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Pues este elemento pertenece a... ¿L pertenece a B? No, pronto, está aquí. O elemento 3 pertenece a... ¿L pertenece a B? Pertenece, pronto, no pertenece aquí, A menos B. Otro elemento de A. 1 pertenece a... ¿L pertenece a B o no? Pertenece a B, entonces. Él no pertenece a A menos B. Esto va a ser A menos B. A unión con C, misma cosa, ¿no? Se pega los elementos de A junta con los elementos de C, sin repetición. Este es un elemento de A, se bota aquí, ¿no? Este es un elemento de A, se bota aquí. Este es un elemento de A, se bota aquí. Ahora los elementos de C, este elemento. ¿Es un elemento común? No, ¿no? Totalmente diferente. Entonces bota aquí, no sé cómo aparece eso. Se bota aquí. ¿Entendió? Otro elemento, o 1 já está aqui, né? O 2 não está, você bota aqui. O 5 está aqui. Pronto. Depois a mesma coisa, as demais. Tá? Alguma dúvida aqui? Certo? Então vamos ver aqui. A gente viu conjuntos. Aqui tem solução. Deixa eu ver aqui, TV. São os problemas. Não, são os problemas, não? As dúvidas, não? Encontre a interseção dos conjuntos, não? A gente faz a mesma coisa que os exemplos, sempre. Tá? Encontra o conjunto A, encontra o zero do numerador e denominador. Quando que isto vai ser zero? Quando é menos 4. Quando que isto vai ser zero? Quando é menos 5. Certo? Se coloca as raízes do numerador e denominador na recta real. Aqui você pode analisar, por exemplo, aqui, essa parte daqui. Se você pega um x bem grande, por exemplo, 1000, 2000, na equação, isso vai ser positivo ou negativo? Positivo. Então, vai ser mais, menos, mais. Pronto. Aqui repetir sempre mais. Fica dessa forma. Mais, menos, mais. Então, como aqui é maior que zero, você pega a parte positiva. De menos infinito a menos 5 e de menos 4 a mais infinito. Agora, aqui as raízes, não? O menos 5, não pega o menos 5, porque aqui não pode ser zero. E não pega o menos 4, porque aqui tem que ser maior que zero. O conjunto B, mesma coisa. Você analisa o zero do numerador e o zero do denominador. Quando que isso vai ser zero? Neste caso, vai ser zero se... cadê aqui? Não, mas aqui tudo bem. Aqui a gente pode simplificar, não? Aqui a gente pode simplificar. Certo? Aqui dá para simplificar aqui. É o que fiz aqui, não? Observe que x quadrado menos 9 se escreve dessa forma, não? Certo? Aqui estamos simplificando, tá? Estamos simplificando aqui. Então aqui, x mais 3, posso simplificar, não? Desde que x diferente de menos 3. Certo? Já fica x mais 3. Pronto, aqui, esta equação se reduz a x menos 3. Certo? Mas aqui fica simples, não? Então, quando que x menos 3 é menor que 0? Quando que é menor que 0? Quando x é menor que 3, não? E claro, diferente de menos 3. X não pode ser menos 3. Certo? Então, x menor que 3 e x diferente de menos 3, a gente divide, não? De menos infinito a menos 3, união de menos 3 a 3. Lembre que menos 3 não pode pegar, diferente de menos 3.
certo? Temos o conjunto A e o conjunto B. Eu quero a interseção, A intersectado com B, não? É a parte comum, não? Esta parte daqui e esta parte daqui, não? Só esta parte, a parte comum entre A e B. Certo? E esta é a resposta. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Ah, aqui também era um exemplo, não, que deixei, acho que era um exercício que deixei no começo da aula, não? Verifique se C é um conjunto. Ele não vai ser um conjunto, né? A gente já viu isso daqui, né? Aqui, observe que se A é um conjunto, então um elemento pertence ou não pertence. Nunca acontece que X pertence a y não pertence a. Se for um conjunto, aqui está a prova, não? Certo? Esto ficou claro a prova? Tem alguma dúvida aqui? Porque aqui a prova era simples, este C é conjunto ou não é conjunto? Só tem duas possibilidades, certo? Ele é conjunto ou não é conjunto? Então, aqui que eu fiz aqui? Vamos supor que C é um conjunto. Então, se C é um conjunto, a gente sabe que C não pertence a C. Isso nunca acontece. Por exemplo, depois que eu botei aqui o exemplo, né? Não sei se eu botei aqui. Por exemplo, aqui o D, não? São números pares, não? Certo? Mas o D, ele não pertence a D. Claro que não pertence. Aqui, por exemplo, o E, não? São os X, porque X que pertencem naturais está entre 1 e 4. Tudo bem, E igual a 1, 2, 3, 4. Agora, o E não pertence a E. Certo? Então, aqui, suponha que C é um conjunto. Então, temos que C é um conjunto e C não pertence a C. Isso é claro. Agora, pela propriedade, não? Olha, C é um conjunto e C não pertence a C. Pela propriedade, o que quer dizer? Logo, pela propriedade comum, temos que C pertence a C, claro. Essa é uma propriedade. Ou seja, o C pertence a C. Assim, C não pertence a C e C pertence a C. Isso não pode acontecer, é um absurdo. Portanto, C não é um conjunto. Ou seja, a propriedade aqui, a propriedade não permite decidir, não? Se um elemento pertence ou não. Claro, aqui, por exemplo, os naturais não pertencem aos naturais, os racionais, ele não pertence aos racionais, certo? Pronto, a gente viu esse exemplo. Depois, deixa eu ver aqui. Ah, este era um problema também da lista, não? Da primeira lista. Aqui de grau 3, aqui, uma equação. Como você encontra aqui o conjunto A? Lembre que o conjunto A são elementos que pertencem aos naturais. Certo? Não são reais, são naturais. Então, como que você encontra aqui a solução? Você pega a equação, certo? Claro, não sei se botei aqui. Não botei aqui, mas tudo bem. Você pega a equação, certo? A constante, que não depende de x, não? Aqui menos. Ele passa com mais, não? Fica dessa forma. Aqui você bota em evidência o x. Fica dessa forma.
Ahora, observe que temos um produto de um número aqui e outro número. Que pode ser tudo bem, pode ser números inteiros, não? Mas neste caso é igual a 6. Um produto na qual é igual a 6, quem pode ser o x? X pode ser 1 e aqui pode ser 6. X pode ser 2 e aqui pode ser 3. X pode ser 3 e aqui pode ser 2. X pode ser 6 e aqui pode ser 1. Na verdade, x é um divisor de 6. X divide 6. Certo? Aqui x divide 6. Então, você tem aqui as possibilidades. X pode ser 1, 2, 3 e 6. Pronto, agora você vai tentar verificar, não? Quando x igual a 1, será que isso vai dar 0? Quando x igual a 2, será que isso vai dar 0? X igual a 3, será que vai dar 0? X igual a 6, será que vai dar 0? Se for, tudo bem, você encontrou o conjunto. Aqui verifiquei, não? Deu 0. Aqui deu 0. Aqui deu 0. Certo? Então temos o conjunto A vai ser 1, 2 e 3. Esse é o conjunto A. Certo? Aqui vou ter uma equação dessa forma, só tem uma raiz, não? Uma solução real. Uma equação quadrática tem duas raízes. Claro, neste caso pode ser reais ou complexas. Uma equação de grau 3, dessa forma, tem 3 raízes e sempre uma real. Certo? Uma equação dessa forma sempre tem uma raiz real. Tem 3 raízes e uma real. Sempre. Certo? Então, como aqui encontramos 3 raízes, não tem mais. Certo? X igual a 1, 2 e 3. Pronto, são 3 raízes só. Então, o conjunto A vai ser esses elementos. Pronto, o que a gente mais viu? A gente viu o conceito de funções, não? Certo? O que é uma função? A gente viu aqui primeiro exemplos. Aqui um outro exemplo. Certo? E tem a definição. Certo? Acredito que ficou claro a definição de função, não? Aqui exemplos. Verifique se as seguintes são funções. Certo? Certo? Uma função de A em B é uma relação que associa a cada elemento de X um único elemento de Y. Por exemplo, aqui, 1 vai para onde? Para 5, é único, não? Tudo bem. O 2 vai para onde? Para 6, tudo bem, é único. Agora o 3 não, o 3 vai para onde? Vai para 6 e para 8, pronto, não é função. Certo? Aqui é função, aqui é função. Não, aqui não é função. Aqui não vai ser função. Lembre que é uma relação que associa a cada elemento de A. A1 vai para 5, 2 vai para 7, 3 vai para 6 e 4 vai para onde? Certo? Então, isso daqui não é função, porque 4 não está relacionado. Aqui vai ser e aqui vai ser. Certo? Aqui vou ter as respostas. Aqui um exemplo, não? Considere a seguinte relação, onde x é um número, então verifique se a relação acima define uma função de n em n. Certo? Claro, porque uma função a cada x
o f de x, ele tem que pertencer aos naturais, função de n em n. Mas ele não vai ser, né? Acho que quando x igual a 26, aqui vai ser menos 26. Ele não pertence aos naturais. Não vai ser, não. Essa é a parte 2 do problema. Deixa eu ver o que mais a gente viu aqui. A parte 3 do problema. O que é uma função real? Certo? Função real. O domínio de uma função real é um subconjunto A, tal que f de x pertence a R. O domínio. Isso também é importante. Ainda falta. Tudo bem. Encontre o domínio desta função. Certo? A gente encontrou aqui o domínio. Deixa eu ver se tenho aqui outro exemplo de domínio. Aqui está tudo na... Aqui, deixa eu ver se... Domínio, também todo o domínio aqui. Pronto. Aqui tem uma... tudo bem, aqui conjuntos. Eita, faltou de conjuntos ainda. Tudo bem, depois faço isso. Aqui. Este é um problema da lista, tá? De domínio de uma função. Encontre o domínio desta função. Então, qual aqui é a restrição? Lembre que o domínio está representado por x, certo? Então, como aqui aparece a raiz quadrada, então esta parte de dentro sempre tem que ser maior ou igual que zero. Essa é a condição. Tudo bem. Mas tem uma outra condição. Aqui é um quociente, não? Então, o denominador nunca pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Certo? Nunca pode ser zero. Tudo bem. Então, aqui podemos simplificar, né? Por exemplo, aqui, podemos fatorar aqui, não? X quadrado menos 5x mais 6. Como que você fatora aqui? Você bota em produto. Dessa forma. O sea, x quadrado menos 5x más 6 se escribe de esa forma. X menos 3, x menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si boté. ¿Cadê? Botei no outro. Tudo bem. Está errado aqui. Tudo bem. Aqui, deixa eu ver. Então, como você bota este daqui como produto de dois números? O que você vai encontrar? Olha, este A e B, se você escreve dessa forma, não? Certo? Então, a soma de A mais B tem que dar menos 5 e o produto de A por B tem que dar 6. Você vai tentando. Certo? Então, aqui, quem pode ser A e B? O produto tem que ser 6. Números naturais, números inteiros. Certo? Então, você vai ver que A vai ser quem? Menos 3 e B vai ser menos 2. Porque a soma vai dar 5 e o produto vai dar 6. Pronto, você bota dessa forma. Certo? Então, x quadrado menos 5x mais 6 se escreve como este produto. X menos 3, x menos 2. Certo? Na verdade, estas aqui são as raízes. Hein? X igual a 3, x igual a 2 são as raízes. Certo? X igual a 3, x igual a 2 são as raízes. Certo? Então, você botou dessa forma, não? Então, quando que aqui vai ser diferente de zero? Denominador. Quando aqui vai ser diferente de zero? Ele vai ser diferente de zero se x diferente de 3 e x diferente de 2. Pronto, essa é a restrição. Certo? Agora aqui, temos que ver para que valor de x isto vai ser maior ou igual que zero. Certo? Novamente, você encontra aqui as raízes de x menos 1, aqui as raízes.
Aqui vai ser x igual a 1. Aqui vai ser x igual a 3 e x igual a 2, as raízes. Você bota na recta real. 1, 2 e 3. Tá? Agora aqui você analisa. Se x é muito grande, aqui, esta equação, será que é positivo ou negativo? Por exemplo, x, 1000, 2000, 3000. Esta equação vai ser positivo. Então, esta parte vai ser mais, menos, mais, menos. Certo? Então, fica dessa forma. Então, o domínio vai ser quem? Aqui a parte positiva, maior que zero. Aqui, entre 1 e 2, em 1 fechado, 1 pega 1, o 2 não vai pegar, porque o 2 é diferente de 2, e de 3 a mais infinito. O 3 não pega, tem que ser diferente de 3. De 3 a mais infinito. Pronto, esse é o domínio. O domínio da função. Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Depois já vai acabar, tem que fazer outra. Deixa eu ver isso aqui. Então a gente vai na próxima aula. Pessoal, alguma dúvida aqui? Ficou claro? Este é da lista. Certo? A gente para por aqui então. Eu volto, depois envio o convite, tá? Do nosso Zoom. Certo? Ainda outras partes ainda de funções, tá? Depois a gente, depois envio o convite, tá? Deixa eu ver aqui.